Um filme de 2020 voltou a ficar em primeiro lugar na Netflix americana. Mas por que raios isso aconteceu? Aconteceu que ele conta a história de um filho de mãe solteira que saiu de uma pequena e decadente cidade da região dos Apalaches e este ano está concorrendo à vice-presidência de uma das nações mais poderosas do mundo. Isso explica o sucesso repentino de um filme de 2020. O nome é Era Uma Vez um Sonho, ou numa tradução mais precisa do original, Lamento do Jeca. É a cinebiografia de J.D. Vance, que foi escolhido por Donald Trump, como eu disse, para ser o seu companheiro de chapa. Mas quem é esse cara que veio de uma pequena cidade de Ohio e que poucas pessoas no mundo tinham ouvido falar? E que filme é esse que conquistou o público, mas foi massacrado pela crítica? É isso que você saberá neste Cine Quinto. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, ok? Há 8 anos, J.D. Vance era um never Trumper, ou seja, nunca, Trumper nunca, e dizia que o próprio Trump era literalmente Hitler, era daqueles ali. Nessa mesma época, ele lançou esse livro, Hillbilly Elegy, que é o Lamento do Jeca, que eu chamo, e que acabou virando, em português, Era Uma Vez um Sonho. Esse filme rendeu a Glenn Close uma indicação de melhor atriz no papel da ranzinza avó do agora candidato a vice-presidente. Vance caiu no papo da imprensa e no papo dos republicanos, mas como eles chamam por lá de rhinos, os Republican in name only. Significa que ele é só republicano no nome, né? Aqui a gente chama meio de isentão, né? Essa turma dos isentões. Mas a mudança não me parece muito oportunista, porque ele começou a defender o Trump justamente quando era mais impopular defender, né? Foi depois que ele ganhou a eleição, ou seja, ele já estava sendo atacado pela imprensa por todos os lados, e ele depois, quando era mais impopular ainda dizer a respeito das eleições que o Biden ganhou, né, das suspeitas sobre essas eleições, ele comprou a briga e foi para cima, então não parece muito oportunista, porque ele estava meio que na contramão do que seria o politicamente correto, vamos dizer assim, né? Ele se converteu para o catolicismo em 2019, e desde então ele se alinhou com correntes de pensamento mais conservadoras, né, da galera até do Elon Musk, mas não é um conservador católico, mas ao mesmo tempo ele está ligado ao Vivek, que é aquele indiano, para quem não conhece, é um indiano que foi pré-candidato também, e o próprio Elon Musk também parece que tem ligações com ele diz-se pós-liberal, que é um liberalismo que diz assim, também não é para ser sem Estado nenhum. É um pensamento que não dá para resumir aqui nesse programa, até porque a gente vai falar do filme, né? Mas é um cara bem interessante, assim, é um cara que não é muito comum. E foi uma escolha do Trump bem assim, que deixou muita gente meio assim, caramba, que inusitado. Mas é uma escolha também que mostra um Trump que tá pensando lá na frente. A gente tá acostumado com um Trump que não gosta de ter os holofotes muito desviados, né, para outras pessoas. E o J.D. Vance é um cara que, já tinha uma biografia no cinema, que até foi bem recebida pelo público. A crítica não gostou muito, porque acabou sendo meio pró-Trump. Na época que ele escreveu o livro não era, mas depois virou, né, uma coisa meio que fala do pessoal lá do meio oeste americano, os brancos que são meio esquecidos, os deploráveis, como disse a Hillary Clinton, cara, é difícil falar Hillary, porra! Os deploráveis, como disse Hillary Clinton, a ex-candidata a presidente também, esposa do Bill Clinton, que já foi presidente, enfim, toda aquela confusão, né? O pessoal da imprensa tá falando, se Vance se tornar vice-presidente, os juízes Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, que são os mais conservadores, né, todos católicos, eles vão mandar, vai ser mais um, né, para mandar nos Estados Unidos, e o perigo dos conservadorismos, de tudo. Imagina, vão parar de matar bebê no ventre, né, que absurdo. A imprensa odeia isso, né? Então, eles não estão muito felizes. Mas agora é o momento deles falarem da Kamala, estão lá falando, nossa, olha como ela é bonita, como ela é imigrante, como ela é negra. Só tem isso pra falar dela, imigrante, negra e que dá uma risada esquisita. Mas tudo bem, isso é outro assunto também. Voltemos ao filme. O Vance tem uma visão pós-liberal, como eu falei, muito diferente do
Partido Republicano tradicional, que é aquela coisa de livre mercado, corte de taxa. Ele tem influência de René Girard e do Peter Thiel, eu não sei como é que fala esse nome aí, mas é um nome que tá aparecendo assim nas conversas, eu não sei direito quem é, não sei se ele é legal, se não é, mas enfim, é um maluco aí dessa turma aí. Vai pesquisar você, seu preguiçoso. Ainda assim, a gente não tem como bater o martelo sobre ele e só o tempo vai dizer se a sua mudança foi honesta ou não, né? Então vamos ter que aguardar. Afinal de contas, tem muita água para rolar nessas eleições. Em 3 semanas eu já tive que até mudar o programa, o filme aqui, porque aconteceu tanta coisa, né? No último eu falei do filme da Michelle Obama e do Barack Obama, e hoje a gente está falando desse. Aliás, foram 3 filmes que têm uma temática mais política, assim, né? Quem sabe o próximo a gente fala de outras coisas, mas infelizmente ou felizmente a gente está num momento em que esse tema tá por aí, né? Eleições americanas, aqui no Brasil vai ter eleição também daqui a pouco, eleições municipais. Então esse tema vai estar pairando pela nossa cabeça. Eu também não vou falar se o filme é honesto em relação a ele, parece que sim, porque tem até coisas no filme que são irreais que falam contra ele. Por exemplo, tem uma cena lá que ele rouba uma calculadora e depois eu fui descobrir ele não rouba na vida real. Então se ele quisesse pagar de bom moço, né, ele não teria colocado essa cena no filme. Pô, o cara ainda foi lá e roubou uma calculadora de um comerciante, ele não ia querer colocar. Então, se o filme fala bem dele demais, eu não sei, mas eu sei que às vezes ele até dá uma... Pra a história ficar boa, né? O diretor colocou algumas coisas lá que não aconteceram. Então eu achei legal isso até. Porque não é aquele filme assim, só pra... vamos construir um candidato. Até porque eu acho que ele nem sonhava nessa época em ser vice do Trump. Então eu tô aqui analisando o filme como filme mesmo, independente do fato dele ter exagero ou coisas do tipo, tá? Vamos lá. Era uma Vez um Sonho foi baseado no livro de memórias do J.D. Vance e dirigido por Ron Howard. Após ter saído da sua cidade natal em Ohio para estudar em Yale, o Vance volta para casa para enfrentar as dificuldades da sua família completamente disfuncional, completamente. A narrativa vai alternando entre o presente e os flashbacks, explorando a infância e a adolescência do J.D. Tendo crescido numa família marcada principalmente pela pobreza, vício e violência doméstica bastante, o Vance não teve uma vida muito fácil. A sua mãe, a Bev, é uma enfermeira que luta contra o vício, né, de drogas, e o seu comportamento instável tem um impacto profundo sobre a vida e a personalidade do Vance. E a sua irmã Lindsay também tem muito impacto, porque ela meio que é a pessoa com quem ele divide, né, aqueles problemas. Agora, a grande personagem é a avó do JD, a Mama, interpretada pela Glenn Close, era uma figura central na sua história, não só na história do filme, como na história da vida dele mesmo. Apesar do seu temperamento severo, meio ranzinza, de um passado muito turbulento, ela acaba exercendo uma das poucas influências realmente positivas na vida do JD, oferecendo um refúgio seguro diante daquela realidade absurda que ele vivia, insistindo na importância da educação para escapar daquele ciclo de pobreza e vício e violência. Mas ela nem sempre faz o correto. Ela chega a pedir para o Vance que ele falsificasse um exame de urina para livar a cara da mãe, porque senão ela ia perder a licença dela, porque a mãe é enfermeira, né? Que deixa a personagem da Glenn Close muito mais real e interessante. Ela tem várias motivações e muitas vezes essas motivações são conflitantes. E é isso que faz um personagem ter dimensões, né? Isso é muito legal. No presente, né? Quando o filme tem o passado e o presente, que seria o presente, mas já é passado, porque isso se passou em 2011, eu acho, não lembro exatamente. Mas no presente do filme, ele está prestes a fazer uma entrevista importante de emprego, na verdade de estágio, que as universidades elas fazem essas entrevistas, jantares e tal, parece que é isso que acontece lá nos Estados Unidos. E ele vai fazer essa entrevista para um escritório de advocacia. E aí ele tem que lidar, isso no filme, na vida real não foi exatamente assim, mas no filme ele tem que lidar com uma crise familiar urgente, que foi a sua mãe, que sofreu uma overdose e está hospitalizada. Ou seja, a gente começa o filme vendo ele na infância e tal, e aí corta já para ele crescido, já na universidade e tentando um estágio, e nesse momento na universidade a mãe sofre essa overdose e está hospitalizada, e ele fica com esse dilema, que é muito legal do filme, como filme, que é assim, o que é mais importante? O meu futuro, eu olhar para frente, ou eu cuidar da minha mãe, que é família, por mais erros que ela tenha cometido, é minha mãe. E mãe é mãe, e família é família. Bom, por causa disso, ele tem que retornar para Ohio, lá para a cidadezinha dele, e com isso ele é confrontado
com o seu passado e as escolhas difíceis que ele teve que fazer, e isso vai, no filme, vai sendo entremeado com as histórias mesmo do passado, então com ele, a infância dele. E ele vai ter que fazer toda a complexidade da situação, que sempre tá ligado, assim, entre você dar mais uma chance pra pessoa que tem um vício, dar mais uma chance pra uma pessoa que às vezes faz um mal, mas ela é a sua mãe, mas você também percebe que ela tem um amor por você. É um negócio bem complicado, cara. É um filme que mexe bastante justamente, principalmente se você conhece histórias parecidas, e provavelmente você conhece no Brasil hoje alguma história de uma família que tem um problema de um viciado, seja em álcool, seja em drogas, seja, enfim, qualquer coisa assim, ou até uma doença mental que faz a pessoa agir de um jeito que você não sabe se é ela, se é a doença falando. Cara, realmente esse filme fala bem disso aí. E aí ele tem que lidar com essa complexidade, muito novo já, com essa complexidade de sentimentos em relação à mãe e à avó, né? Agora, a grande mudança do Vance justamente aconteceu quando ele viu que o Trump estava preocupado com essa parte do povo americano que os democratas simplesmente esqueceram, porque essas pessoas, que são as pessoas da onde ele viveu, daquele lugar ali, são pessoas brancas, não necessariamente de classe média, como a gente imagina a classe média americana, uma classe média baixa lá, lutando muito para sobreviver, que não tem acesso a nada, pessoas esquecidas, realmente esquecidas pelo governo, esquecidas por tudo, né? Estão lá no meio da América, e realmente o pessoal fica ao léu. Você vê que é um abandono. Por quê? Com toda essa história, os liberais, não sei o quê, vamos para o mundo, não sei o quê, globalização, tal, que eu, quando era mais liberal, eu falava, não, mas isso faz parte da vida, alguém vai ganhar, alguém vai perder e tal. Mas se você é um presidente, ou se você é um governador, você tem que brigar pelo seu povo, as pessoas te colocaram ali. É a mesma coisa que você colocar um síndico no seu prédio para ele cuidar do prédio da frente. Você não quer, você quer que ele cuide dos seus interesses, né? Então, o resultado daquela situação ali, naquela cidade, isso é uma coisa real mesmo, foi justamente quando começaram os empregos a irem para outros países, como a China, Taiwan, aqueles lugares que você conseguia pagar menos, e às vezes até a gente sabe que tem trabalho escravo ou semi-escravo, não sei o quê. E aqueles caras que tinham uma vida razoavelmente de classe média boa, assim, uma vida materialmente, pelo menos falando, mais ou menos boa, ela acaba desmoronando por causa dessa coisa. Ali era um polo, se eu não me engano, de aço ou de alguma coisa metalúrgica, assim, e de repente, do dia para a noite, praticamente, aquilo sumiu. E eles foram abandonados. Então, para o Vance, o fato do Trump falar a língua dessas pessoas, os blue collar, que eles chamam, né? Que é o chão de fábrica lá, é o cara que tá ali. Ele falou muito ao coração do Vance. Por isso que eu acho que não é difícil que ele realmente tenha mudado de ideia e tenha percebido que aquilo tudo era só blá 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 pra cima do Trump, que o Trump não era um cara tão... não era Hitler, literalmente. Middletown, que é essa cidade, né, onde eu não sei se ele nasceu ou se ele morou quando era pequeno, ela foi próspera. A gente, quando pensa na esquerda, por exemplo, a gente falou isso no programa de domingo, no programa Quinto Elemento. Aliás, assistam os nossos programas, Filosofia e Cultura, toda segunda. As pessoas não estão vendo Filosofia e Cultura, é uma joia que tem nesse canal aqui. Assistam o Joel no Filosofia e Cultura. Mas, voltando, a cidade próspera, a esquerda, ela, como a gente falou no programa de domingo, no programa Quinto Elemento, a esquerda, ela tinha essa preocupação com o trabalho que produzia coisas, produzia mesmo, não só ideias, mas que produzia coisas palpáveis. E de repente começou a se preocupar com identidade, com não sei o quê. E essa gente toda que trabalhava com isso, que produzia de verdade, foi esquecida e foi empobrecida. E aí começou a ter essa coisa de dar dinheiro, né? Dar dinheiro público para eles poderem sobreviver. E aí, o que acontece? O pessoal que realmente produz, os poucos que acabam produzindo ainda, tem que pagar para esses caras sobreviverem. Só que ninguém vive feliz sem trabalho, sem uma vida com algum sentido, né? Até espiritual. As pessoas também ali perdem um pouco esse contato com a religião. Diz que a avó dela,
a avó dele falava em Deus, mas não era uma pessoa que ia à igreja, que frequentava muito as coisas, acaba se desligando disso e tendo uma vida muito, muito árdua, muito desértica, sabe? Espiritualmente falando. Então o filme fala bem disso e eu acho que fala de uma forma muito legal, assim, tá? Ele foi dirigido, inclusive, pelo Ron Howard, que aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque o Ron Howard é um cara muito interessante, muito diferente. Ele dirigiu coisas do tipo Apollo 13, Uma Mente Brilhante, mas ele também dirigiu Willow, na Terra da Magia. Tem um documentário dos Beatles que é muito bem feito, aliás, que fala dos primeiros anos. Na verdade, quando eles param de fazer shows, né? Quando eles explodem e ficam lá fazendo 50 mil shows por dia, não conseguem se ouvir, aquela mulherada gritando, e eles decidem parar essa época aí dos Beatles. Ele dirigiu Cocoon. Só quem os velhos vão lembrar. Aliás, o Cocoon é uma história muito legal sobre velhinhos e ETs. Olha só que história interessante. Na verdade, os velhinhos estão lá e numa piscina, uns ETs colocam uns cocuns, que são casulos, né? Com ETzinhos, e isso dá uma vida para os velhinhos, eles começam a se sentir bem, a correr. Eu não vi. Quer dizer, eu vi na época, eu não vi recentemente, não revi, mas eu tenho muita vontade de rever, porque era um filme muito que na minha adolescência eu vi umas 50 vezes, quando eu era molequinho, assim, 12, 13 anos, eu vi sempre que passava na sessão da tarde, não sei o que, eu assistia. Então Ron Howard é um cara muito interessante, porque ele vai do dramalhão ao documentário, a fantasia do Willow, né, até Apollo 13, né, então é um diretor interessante. Mas voltando à história, como eu gosto sempre de falar aqui, a primeira cena, né, na primeira cena é o locutor de rádio falando justamente do quê? Do sonho americano. E o J.D. Vance nada mais é do que o próprio sonho americano realizado, né. É um cara que veio de um lugar improvável e com o próprio esforço, com muito sofrimento e sacrifício, consegue chegar praticamente no topo, né, da cadeia alimentar americana, né, que é o cara, se ele realmente chegar a vice, só de ser indicado já é um negócio, né, mas se ele realmente chegar a vice vai ser uma coisa, o cara realmente veio de uma família desestruturada, num lugar pobre, bem história de sonho americano. E as imagens mostram essa comunidade bem pobre ali, né, só que com uma questão de família e de comunidade muito grande. A gente já vê que a avó é meio mal criada, ela já mostra o dedo do meio pra ele lá, não sei o quê. E a gente também percebe a mãe que tem uma certa dubiedade, que ela tenta ser uma boa mãe, no fundo você vê que ela tem uma micro-intenção ali, mas ela não tem muita paciência com os filhos, é uma pessoa meio crua, assim. E provavelmente aí a gente já entra, eu queria até estar com o Francisco aqui, o Francisco... Caramba, deu branco. Chico Scorsin, Francisco Scorsin. Queria estar com ele aqui porque ele falaria muito dessa questão da história familiar, né, de como as pessoas sofrem eu vou chamar aqui leigamente, se eu tiver errado me deem bronca, de camada 2, né, a camada 2 da personalidade, que é na verdade, a camada 1 é quem você é, como você vem, né, qual é a forma que você vem mais ou menos, e a camada 2 é que ambiente, onde você está, né, qual é a sua situação, a sua circunstância. E a gente fala, não, mas se o cara quiser mesmo, ele sai, só que, cara, uma pessoa com uma personalidade mais fraca num lugar em que a circunstância dele tá toda ferrada, vai ser mais difícil do que uma pessoa com personalidade forte numa circunstância toda ferrada. E às vezes uma pessoa com personalidade fraca, a gente nem sabe, na verdade, se essa personalidade fraca não vem um pouco disso, né? De como ela foi tratada, o quanto de amor ela recebeu, o quanto de amor ela deixou de receber. Então, cara, esse filme, pelo menos pra mim, fez pensar em um monte de dimensão, assim, eu achei muito legal. Apesar de ser um filme meio lento, meio triste, às vezes até meio melodramático, beira a novela mexicana, assim, tá? Se você tiver com esse olhar, assim, no começo é meio estereotipado, assim, se você começar de mau gosto, assim, e você pode ir até o final e odiando o filme. Mas eu acho que se você der uma chance pro filme acontecer, aí ele vai te conquistando assim e você vê quantas camadas tem ali. E a primeira fala do Vance é um off, né? Ele tá em off, ele não aparece na tela. E é uma lição que a avó dele deu. E a lição é justamente essa. Mama and Papa taught me that you never start a fight. But if someone starts one with you, you better make damn sure you end it. If you can't end it, your people will always have your back. Tem toda essa coisa de você sozinho como indivíduo ter que se virar, se sacrificar e blá blá. Ao mesmo tempo, mas você não tá sozinho no mundo. Apesar da família dele ser desestruturada, eu tinha muito essa
essa coisa da a família. Junto dessa primeira cena, logo no começo, aparece a foto que eles tiram, assim, a família se reunida pra se encontrar, tipo, num fim de semana, e vai passando as fotos de todos os antepassados, assim, todos os antepassados, uma foto atrás da outra. Então, isso também é muito legal, dar essa ideia de que, cara, você não nasceu de chocadeira, você não nasceu... Ainda que você seja abandonado no mundo, você tem uma história, você tem alguma coisa. Aliás, o fato de você ter sido abandonado já é uma parte da sua história que tem a ver com o que você passou, o que os seus pais passaram. Então, isso fica muito claro no filme. E eu acho que sempre que tem isso na história, eu sempre acho muito legal. Bom, e falando em história, é assim, né? A história dele começou com a avó já engravidando muito cedo e tendo que fugir com o marido. Tendo que fugir, não sei se ela teve, não fica claro, mas ela fugiu com o marido, que era um cara que depois a gente vai descobrir que não era muito fácil. Aliás, era mais do que não era muito fácil. O cara bebia, batia nela. Numa vez ela falou, se você beber de novo eu vou tocar fogo em você, e o cara bebeu e ela tocou mesmo, a velha era braba. Só que imagina a mãe dele, né, que seria a filha da avó, né, óbvio, vivendo nesse ambiente de pai e mãe brigando, dando porrada, a mãe botando fogo, e parece que a filha mesmo é que apagou o fogo do pai lá. Então, cara, imagina a zona na cabeça dessas pessoas, e ela depois vira mãe. Imagina que ela vai ser mãe com essa cabeça, vai já toda ferrada, e o que ela vai passar pro filho. Então, essa sequência de coisas, uma hora vai ter que ser quebrado. Se você não quebrar, vai ser cada vez mais miséria, cada vez mais tristeza, cada vez mais violência. E aí você coloca a droga no meio ainda, o cara fala, 40 gramas não é nada, não sei o quê. Daqui a pouco o Brasil vai ser o país da droga e do jogo, né, que só isso que o pessoal tá puxando, né, a economia para esse lado, os governos não estão nem aí para fazer coisas que prestem. Então, a gente vai acabar... Essas coisas realmente influenciam. Não adianta dizer assim, não, é de cada um, o indivíduo se vira. Não é porra nenhuma. É claro que o cara, se ele tiver uma baita força, ele pode conseguir. Eu mesmo não sei se eu sairia de uma porra dessa que o cara passou lá, não, viu? Porque não foi fácil. E não é fácil. A gente vê por aí que não é fácil quebrar padrão familiar, né? E essas coisas só colocam mais fogo no parquinho, né? Aí quando você vê que você já tem uma dificuldade, é o demônio ali que vai... Por isso que é pecado você jogar e perder tudo no jogo. Por isso que é pecado você beber demais, você fumar maconha, você fazer essas coisas, porque vai te levar pra baixo, né? E uma coisa que eu achei engraçado no filme também, a avó, quando ela chega na cidade, quando eles voltam pra cidade, tá todo mundo meio que voltando pra casa, todo mundo mora meio perto, assim. Inclusive o avô não mora com a avó, o avô mora numa casa do lado. E me lembrou muito a cultura do puxadinho no Brasil, sabe? O cara tem uma casa, um terreninho ali, aí o cara faz o puxadinho porque o filho casou com a vizinha ali, aí os dois entraram pra igreja, mas não tem como pagar aluguel, e mora meio que um perto do outro. Se precisar de alguma coisa, pede um leite ali pra mãe. Então esse lado americano que a gente não vê muito em filmes, né? Quer dizer, de uns tempos pra cá a gente vê bastante, até porque tem filme que fala mais mal da cultura americana do que ela realmente é, né? Porque virou moda. Mas nesse caso aí me pareceu muito real, porque me lembrou a cultura aqui do Brasil. Todo mundo meio que... o cara meio que batia na avó, eles moram separados, mas não longe, entendeu? Porque se precisar de alguma coisa, também eu vou estar lá para defender o neto. Tanto é que o Vance demora para entender que o vô realmente não estava na parte que ele chama dos os exterminadores do futuro, que é... deixa eu contar essa história para melhorar. A vozinha, que de vozinha não tem nada, porque ela é bem ranzinza, ela gosta muito do Exterminador do Futuro 2, e tem um diálogo, ela fala pra ele, o mundo é separado entre os bons exterminadores, os maus exterminadores e os exterminadores neutros. E nessa conversa ele fala, então, eu acho que o meu vô era um bom exterminador, e ela fala, olha, nem tanto. Então você vê que na visão dele, ele não viu toda aquela tragédia do avô, e o vô estava lá defendendo. Então as pessoas têm dimensões mesmo. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, elas agem de acordo com a sua miséria, né? Bom, vamos lá que tem filme ainda pela frente. Bom, aí o filme mostra ele já em Yale com uma namoradinha, que inclusive é a esposa dele, que é meio indiana, se eu não me engano, pelo menos tem cara de indiana. E a gente vê que ele tem dificuldade financeira, tá lá trabalhando meio que numa cozinha, e ele vai jantar com esse pessoal aí para tentar o estágio, né? E lá a gente vê bem a diferença que também, aliás, eu vi uma crítica de um gringo que ele falou, eu também vim desses lugares mais pobres dos Estados Unidos e fui estudar nas grandes faculdades. E o clima
apesar de ser meio exagerado no filme, ele é assim mesmo, assim. Rola um olhar meio do alto dos caras, como em qualquer lugar, né? No mundo inteiro é assim. A elite tem aquele olhar, e o caipira, o Jeca, ele até fala no filme, porque aquele Jeca, e aí o Vance fica bravo, dá uma resposta atravessada, enfim. Mas essa tensão entre os cultos, os caras que sabem tudo, e os Jeca, os deploráveis, é muito clara ali, e realmente é o que acontece hoje. A esquerda e os wokes, eles viraram essa galera que do alto do seu ar-condicionado tá querendo cagar regra pro cara que tá ali comendo bosta, entendeu? E falar o que ele tem que fazer ou não, como ele tem que agir, se ele tem que acreditar em Deus ou não, e tudo isso. Então isso aí é um microcosmo do que a gente tá vendo. Bom, nesse jantar, como eu disse, ele recebe um telefonema falando que a mãe teve uma overdose de heroína. Ele conversa ali e volta para a cidade dele, que é 10 horas de carro, se eu não me engano. E aí tem que lidar com a relação da família com o vício. Como eu falei, é sempre uma relação complicada. Isso impacta a vida de todo mundo que está em volta, de filho, de mãe, de amigo. E é muito difícil essa relação, muito difícil. Quando eu falo de problema na cabeça, também a depressão causa isso também, às vezes. Você fala assim, eu não sei o que é a doença, eu não sei o que é a pessoa, eu não sei o que é a personalidade, se isso é porque realmente a pessoa é um drogado, um viciado, ou se ele agiria assim mesmo sem a droga, né? Então, no filme inteiro tá ali e é um negócio que vai te dando um mal-estar ferrado e você fica torcendo mesmo pelo menino que cada vez mais vai caindo, Ele era um menino que era um bom aluno, a mãe dele também tinha sido uma boa aluna, ela se formou muito bem e depois decaiu. Ele estava indo pelo mesmo caminho. Ele começou a ir mal na escola, no começo ele era super carinhoso com a mãe faz um monte de cagada, tem cenas ali que são super impactantes e que depois eu descobri que são verdadeiras. Tem uma cena no carro que ela fala, eu vou me matar. E aí começa a acelerar o carro com o molequinho pirralho no banco, desesperado, achando que ia morrer junto com a mãe. Viu, inclusive, uma tentativa de suicídio dela, ela saindo de casa com o pulso cortado, assim, tragédia. E aí o moleque começa a dar um foda-se também, fala, a vida é isso aí, não dá pra sair daqui. Nesse momento, a avó, por isso que ela é tão importante na vida dele, ela ficava meio que morde-a-sopra ali, ficava meio, mas a minha filha tem que aprender, é bom que ela tenha o meu neto como alguém que ela precisa cuidar, né, pelo menos isso pode dar uma responsabilidade para ela. Ao mesmo tempo, ela começa a ver o neto, indo pro buraco, né? E aí ela fala, não, chega uma hora que a avó, por isso que ele gosta tanto da avó, apesar dela não ser uma pessoa muito gostável. Você não se apaixona pela avó não, viu? Porque ela também é meio... Tem uma hora que ele vai... a mãe chega, olha, eu preciso fazer um exame de urina aqui, porque a mãe é enfermeira, né? A Bev. Só que ela, obviamente, tomou drogas. E aí ela pede pro filho, e o filho fala, nenhuma, uma hora você vai ter que ser responsável pelos seus atos, eu não vou fazer isso, não. E a avó fala assim, não, cara, dessa vez você vai ter que fazer isso. Ele fala, por quê? Porque a gente é família e ela precisa disso agora, senão ela vai entrar num buraco maior ainda. Bom, não sei se ela se arrepende depois, a avó, porque a mãe continua fazendo essa cagada. Eu sei que ela percebe que se ela não entrar na parada, o moleque vai junto. Então aí ela toma o moleque pra morar com ela e começa a tratar ele que nem gente. Quer dizer, pra cultura woke, ela tá sendo má com ele, mas ela faz ele lavar a louça, faz ele dar umas porradas nele, pra ele fazer as coisas direito. E aí, o menino começa a virar gente, porque ele começa a ver também, é um cara, não dá pra tirar o mérito dele, porque é um cara sensível, ele olha a avó, ele fica com pena, fala, ela tá dividindo uma comida, às vezes não tinha comida nem pra comer, ela dividia com ele, então todo mundo meio que tem que fazer um esforço, não é? Eu não sei se ele sozinho, no caminho que ele tava indo, pelo jeito não iria, porque ele já tava indo pra merda, a avó que teve que falar, não, vem pra cá, que isso vai mudar. Então, a gente vive em sociedade e a única coisa que salva, vai parecer um lugar comum, uma coisa babaca, mas é isso, é o amor da avó pelo neto e dele por ela. Se fosse só dela por ele, não ia adiantar, tem que ter os dois, o amor ele tem que estar na ida e na vinda, né? Não é uma coisa que vai vir só de você sozinho, você pode fazer muita coisa com ele.
Mas se não tiver essa troca, essa ida e volta, e cada vez mais que você dá, cada vez que você recebe, essa coisa se retroalimenta e o cara virou vice-presidente, né? Ou virou ainda não, mas pode vir a ser o vice-presidente. Então é muito bonito como o filme, você fala, pô, da lama pode vir nascer uma coisa bonita, né? Pode vir a flor e pode vir coisas bacanas. Então é um filme absolutamente cristão nesse sentido, porque você só vai vencer na vida com esforço, com sacrifício. Sem sacrifício, o moleque ia estar lá, ia começar a se afundar e ia cada vez mais longe. E isso não serve só para pessoas, para indivíduos, isso serve também para família. A mãe tinha lá no fundo, ela tinha alguma coisa com isso. Tem uma cena que ela tá fazendo ovos de Páscoa, e lá o ovo de Páscoa não é de chocolate, assim. Eles estão pintando o ovo, e ela guarda os ovos que eles pintaram desde pequenininhos. Ela fala, essas são as relíquias da família. Ela tem uma noção de que a família precisa ser algo, ela tá buscando alguma coisa para fazer o link entre as pessoas, né? Só que ela tem um problema de hierarquia desse link, porque quando o filho dela tropeça e quebra os ovos, ela dá um esporro federal no moleque, ou seja, ele que é a família mesmo, tava precisando, sei lá, de um abraço, podia até tomar uma bronca, não tem problema, mas pelo jeito ela foi mais do que uma bronca. Ela tá mais preocupada com o símbolo da família do que com a família em si. Isso acontece muito também, né? E aí é justamente depois dessa cena que tem a cena, não sei se isso aconteceu mesmo na sequência, que tem a cena do carro que ela vai se matar. Olha só isso, o ponto que chega, ele meio que chama a polícia pra fugir dela porque ela tá indo bater nele. Cara, é surreal a loucura que chega uma mãe com um filho, né? Aí a gente vê também o seguinte, como faz falta uma figura masculina, né? Porque as grandes figuras da vida dele, tanto para o bem quanto para o mal, foram femininas. Foi a avó, a mãe, a irmã e depois a namorada, que acaba meio que redimindo, né? Sendo uma figura feminina realmente, pelo menos no filme, de carinho, de amor, de acolhimento. A avó, apesar de ter acolhido, ela fez o papel masculino, que foi o de dar breque, que fala assim, não, aqui você vai ter limite, aqui você vai estudar, aqui você vai fazer a coisa certa. Se você não chegar, não fizer, nem eu vou querer saber de você. Então ela fez meio que um papel mais masculino. E a gente vê hoje que boa parte do problema, não só dos Estados Unidos, como do Brasil, são as famílias desestruturadas. O pai simplesmente vai lá, faz os filhos, a mulher tem filho com 10 pais, ninguém sabe direito quem é o pai, ninguém sabe, a mãe tá sempre na balada, né? E aí é um monte de gente perdida no mundo, sem referência masculina, sem referência feminina. E quando tem aquela coisa, a própria mãe e o pai, que são as pessoas pobres também, e com menos assistência social, vamos dizer assim, você vê que eles têm que proteger o filho não só da vida normal, como dessas outras pessoas desestruturadas que estão em volta deles. Então, as drogas, o tráfico, e aí eles usam muitas vezes da religião, né? Mas às vezes não só isso, às vezes o cara tem que, mesmo com religião, mesmo com a igrejinha ali no bairro, ele tá cercado de miséria. E aí ele olha o molequinho ganhando dinheiro porque fez alguma merda. Aí tem o tigrinho, que o cara às vezes acaba ganhando dinheiro e depois perde tudo, né? Mas então a gente precisa pensar mesmo que a família, esse filme mostra que a família pode ferrar ou salvar uma pessoa mesmo. Essa estrutura é muito importante na vida de todos nós, né? Bom, e aí o filme vai pro hoje do filme, né? Que não é o hoje, é o hoje daquela época. Com ele voltando, conseguiu voltar finalmente, conseguiu deixar a mãe em algum lugar. E ele voltando pra fazer a tal da entrevista. E no final a gente descobre que deu tudo certo e ele foi. E que a mãe dele hoje, inclusive na convenção republicana, a mãe dele estava presente, a avó já morreu. Ela tá, sei lá, 10 anos ou 20, baita tempo, sem recaída, né? O que é uma luta também, né, pessoal dela. O que a gente vê nesse filme? Dentro do filme é isso, né? É essa coisa que ele volta e tem a esposa dele, que hoje é a esposa, que na época era a namorada, que acolhe e ele consegue mais um lugar mais seguro um pouco, tanto economicamente como afetivamente, né? Porque esse é o grande lance, ele estava buscando quebrar um ciclo familiar, e eu espero que ele tenha conseguido mesmo com os filhos. Talvez os filhos dele não tenham esse problema, essa herança tão dramática, né? Na vida deles, não sei como é que é a vida íntima dele, mas eu espero que seja. Porque ele também vai ter que lutar com isso, porque isso está, de alguma forma, dentro dele, dentro da alma dele, dentro de como o jeito que as pessoas trataram ele, normalmente a gente repete. Então não é que acabou ali e pronto, final feliz. Não, tem muito trabalho ainda. Uma das coisas mais interessantes desse filme é o gap
entre a crítica e o público, os Rotten Tomatoes, né? Que a gente vê bem isso, porque tem essa separação entre o que a crítica achou e o que o público achou. Parece que a crítica deu 28%, sei lá, deu muito pouco. Põe na tela aí que vocês vão ver. E o público deu muito mais, é o maior distância, uma das maiores distâncias de público e crítica. E a gente vê que é por isso, né? A crítica tem uma má vontade, né, com uma pessoa só porque ela é branca. Não importa se a vida dela foi horrível, às vezes muito pior do que muitos negros que estão morando na cidade grande, que tem já né, uma educação, uma coisa assim, uma família um pouco mais estruturada. Não adianta, é branco, vieram por cá, mataram índio, é tudo aquela baboseira. Então, como assim você vai retratar uma coisa dessa? Isso aí não existe, esse aí é o sonho americano. As críticas, você vai ver, o problema é esse mesmo. Ninguém fala do filme em si, porque o filme é assim, na minha opinião, tá entre o que a crítica acha e o que o público acha. Eu acho meio melodramático mesmo. Apesar de ter me feito pensar bastante, é um filme ok, assim, mas não é essa coisa que a crítica falou, nem a pau, tá longe. É um filme bem produzido, as atuações são muito boas mesmo. Mas você vê, por exemplo, que uma jornalista chamada Sarah Jones, nem sei quem é direito, na revista Vulture, ela falou exatamente isso. Olha só o que ela diz. O fenômeno Hillbilly Elegy é frustrante por vários motivos. Como o filme é irresponsável e até grotesco. Olha só, ela acha que é irresponsável porque ela conta uma história em que um cara branco do interior, caipirão, sai dali e vence na vida. Isso é irresponsável. Onde já se viu, né? Na verdade, se você for olhar, isso é exatamente o que aquele pessoal da mesa estava falando pra ele. Vocês são deploráveis. Aí ela continua, né? E o livro é baseado nas experiências pessoais do ator através de mentiras da direita sobre pobreza e colapso social. Tanto a adaptação da Netflix quanto o livro são desnecessários. Olha, a história do cara real é desnecessária. Ninguém precisa, de repente, compreender o que passa na vida, no coração, na alma de uma pessoa. Imagina um branco, quem que vai querer saber? Tem coisa mais... Nossa. É isso que pensam os caras. E aí você vê como é que é, né? Essas pessoas, como elas olham o ser humano que tá ali. O cara simplesmente quer viver a vida dele, ele não tá querendo conquistar o mundo, acabar com as minorias. Não é nada disso. O cara quer viver a vida dele com a família dele e simplesmente viver. Só isso. E esse filme, eu acho que a beleza dele é que ele conta realmente a história de uma pessoa. Tudo bem que é uma pessoa meio única, né, que saiu do nada para virar quase vice-presidente americano, mas ele fala isso, me lembrou muito a frase do Tolstói, que ele diz, se você quer ser universal, começa a pintar a sua própria aldeia, né? Então ele tá contando a história dele, mas é uma história tão universal que eu lembrei do Puxadinho aqui no Brasil. Né? Lembrei de coisas da família, da minha família, lembrei de coisas da família de amigos, de coisas... Você vê aquilo acontecer, porque são coisas que acontecem universalmente. A questão do vício, a questão de você... eu vou dar atenção para a família, eu vou dar atenção para a carreira, como é que eu vou me dividir? Você vê pessoas boas passando por coisas ruins e fazendo coisas ruins por causa delas, como no caso do vício, ou você vê pessoas que você não consegue identificar se elas são boas ou ruins, se elas estão realmente lutando contra aquilo. É muito universal, né? Mas a mocinha ela acha que isso aí não precisa. O que precisa é aqueles filmes lá das criancinhas dançando, né? Aquele francês lá, como é que era o nome do filme? Little Girl, sei lá, uma coisa das menininhas dançando com a bunda balançando, de 12 anos de idade. É isso que ela quer, é isso que ela acha necessário. Então, olha, a gente tem que mudar essa mentalidade mesmo, porque a gente tá indo todo mundo pro buraco por causa disso. Tem até um nome, essa coisa da família que vai passando de um pro outro, que chama maldição hereditária. Então, vamos acabar com as nossas maldições hereditárias, porque a cura para todo esse mal da maldição hereditária é o amor. Ame o seu filho, ame a sua mãe, por mais difícil que seja às vezes, e a gente sabe como é que é amar o pai ou a mãe ou o filho, às vezes quando as pessoas têm personalidades diferentes, têm jeitos diferentes de ver o mundo. Tem gente que é ruim mesmo, tem bicho ruim, não tem jeito, não temos o que falar, tem vezes que é ruim. E às vezes acontece de ser ruim alguém da sua família, infelizmente, né? Graças a Deus não é o meu caso, mas eu vejo por aí, né? Porque as pessoas ruins existem e elas são de alguma família, porque elas nasceram em algum lugar. Então, não tem jeito. Existe mesmo essa dificuldade, porque às vezes você tem mesmo que se afastar da família
pra crescer. Porque realmente aquilo é tão maléfico, que não tem como sair. Infelizmente, só te resta, sei lá, rezar por elas. Um pai que abusa da filha, sabe? Tipo, não dá pra você conviver com... não, vou continuar aqui convivendo, porque... Então, existem muitas nuances nessa relação. E às vezes, ele votou no Bolsonaro, ou ele votou no Lula, eu não vou mais falar com ele, entendeu? Aí o cara pega uma coisa pequena e acaba com uma relação de amor, que poderia ser muito maior do que qualquer política, por causa de uma bobagem dessa. Então, né, vamos pensar, refletir, né, porque afinal de contas, é para isso que estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado do Cine Quinto dessa semana, assim como eu gostei, foi muito bom fazer esse programa, tanto é que ele durou 50 horas, e a gente se vê no próximo Cine Quinto. Espero vocês por aqui. Não esqueçam de ver os nossos outros programas, temos vários por aí. Vê o nosso canal lá, Estúdio Quinto Elemento, no YouTube, e tem também Instagram, um monte de coisa, todo dia, 2, 3, 4 vídeos. Então assistam, por favor. E até a próxima!